Pergunta: o arrebatamento da igreja será antes ou depois da tribulação? Repito mais uma vez, na sua opinião, o arrebatamento da igreja será antes ou depois da tribulação? Por que exatamente? Eu levanto essa questão. Resposta simples: porque os líderes do sistema religioso nunca chegaram a uma conclusão entre si. Alguns acreditam que será antes e outros acreditam que será depois. Mas isso é bobagem, porque estamos falando de história. Tudo isso já aconteceu, está narrado nas Escrituras. A igreja não será arrebatada, ela já foi. Repito mais uma vez: a igreja não será arrebatada, ela já foi. Estamos falando de história. E isso significa que eu posso provar que tudo isso já aconteceu. Basta me acompanhar através da leitura do livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículos 15 a 17, aonde disse o apóstolo Paulo: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, preste atenção, Paulo se inclui, porque nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Após a volta de Cristo, os mortos ressuscitarão. Então, conclui Paulo, depois nós, os que ficarmos vivos. Novamente, Paulo se inclui exatamente neste grupo de pessoas que estariam vivas na volta de Cristo. Disse ele, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pergunta: isso já aconteceu ou está por acontecer? A resposta, mais uma vez, é já aconteceu. Prova disto é que no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6, disse Paulo: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou, disse o apóstolo Paulo. Bom, se os apóstolos foram ressuscitados por Cristo e a ressurreição acontece só após a vinda de Cristo, podemos entender que Cristo retornou naquela geração, pois disse Paulo: Cristo nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se o apóstolo Paulo já estava assentado junto com Deus nas regiões celestiais, é porque o apóstolo Paulo já havia passado pelo arrebatamento. E isso significa que tudo já ocorreu, pois após a volta de Cristo, os mortos ressuscitam. E disse Paulo: Deus nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ou seja, o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo nos ares, nas nuvens, e foi arrebatado aos céus. E veja bem, não me leve a mal, isto não ocorreu no ano 70, conforme o povo da graça e paz afirma. Sim, pois eles afirmam que tudo isto ocorreu no ano 70 com a queda do templo em Jerusalém, mas isto não é verdade. Até porque, no livro de 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu esta carta no ano 50-51 depois de Cristo. E o livro de Efésios ocorreu exatamente no ano 60 e 62. Paulo foi arrebatado no ano 62. Porém, Paulo morreu somente no ano 67. E a queda do templo ocorreu exatamente no ano 70. Mas veja bem, Paulo ainda não havia sido decapitado. Paulo foi decapitado no ano 70. Então, como exatamente Paulo ressuscitou no ano 60? Simplesmente porque não estamos falando deste corpo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Humanamente falando, Paulo estava muito bem vivo, porém espiritualmente falando morto. Por isso disse ele: estando nós ainda mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, nos vivificou. Por isso que no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas do alto. Está vendo? Esta carta também foi escrita entre o ano 60 e entre o ano 62.
Os apóstolos também haviam ressuscitados, também haviam sido arrebatados aos céus. E isto ocorreu no ano 60, entre 62, antes da queda do templo no ano 70. O que ocorreu no ano 70 foi o juízo de Deus. Mas os apóstolos, eles passaram sim pela tribulação, meu amigo. Até porque no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, está escrito: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4, conclui Paulo: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A tribulação é somente a igreja que passa, meu amigo. Somente a igreja passa pela tribulação. Somente os apóstolos sofreram por Cristo. O que ocorreu no ano 70 não tem nada de tribulação. Aquilo lá foi juízo de Deus sobre a nação de Israel. Pois, disse Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Isto foi juízo que ocorreu no ano 70. Porém, o arrebatamento aconteceu no ano 60, entre o ano 62. Na ocasião onde disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Os apóstolos haviam sido arrebatados aos céus, mas humanamente falando, eles ainda estavam aqui na terra, pois eles nem mesmo haviam passado pela morte, meu amigo. Isso tudo ocorre de forma espiritual. Até porque no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, disse Cristo: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Os apóstolos, eles acreditavam em Cristo e nunca morreram, pois eles foram arrebatados aos céus. Antes de Paulo ter sido decapitado, ele já estava nos céus junto com Cristo. O que morreu foi o corpo, mas aquele que nasce do Espírito se torna um Espírito. Por isso, que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, disse Paulo: porque se viverdes segundo a carne, certamente morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, certamente vivereis. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, afirmou Cristo: eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Os apóstolos, elas nunca, nenhum dos apóstolos passaram pelo juízo eterno. Muito pelo contrário, eles não passaram pelo juízo do ano 70. E eles não passaram nem mesmo pela morte do corpo, pois estes haviam sido arrebatados aos céus antes que os seus corpos humanos houvessem passado pela morte. Porque se há corpo natural, também há corpo espiritual. O corpo espiritual sempre esteve na eternidade. Ao despertar da sua verdadeira consciência espiritual através do novo nascimento, você é arrebatado ao seu lugar de origem, ou seja, você desperta no seu corpo espiritual que sempre esteve na eternidade. Você não concorda com isso? Então, veja o que o próprio Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículos 3, 4, 33 a 37, aonde está escrito: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: Jesus, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximos às portas. Bom, se eles iriam ver, se eles iriam presenciar todas essas coisas, é porque tudo estava para acontecer naquela geração. E Jesus acrescenta: em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O próprio Jesus afirmou aos discípulos que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas ocorressem. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ninguém sabia o dia, muito menos a hora, mas todos sabiam que ela era naquela geração, pois disse Jesus: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Aí você vai afirmar: mas Darley, o Evangelho ainda não foi pregado no mundo todo? E disse Jesus que o fim só chegaria quando o Evangelho fosse pregado a toda criatura. Como que fica essa situação? Bom, vamos por partes.
No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, afirmou Jesus: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Disse Jesus aos discípulos, não para você. Por acaso você está inserido nesta passagem bíblica? Jesus está tendo um diálogo exatamente com os discípulos. E ele disse aos discípulos: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Por acaso os discípulos não cumpriram a ordem do mestre? É claro que eles cumpriram, meu amigo. E isso significa que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Prova disso que no livro de Atos, capítulo 2, do versículos 4 ao 12, está escrito: E todos os apóstolos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um falando em nossa própria língua, em que somos nascidos? Pardos e medos, alamitas e os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, na Capadócia e Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfília, no Egito e nas partes da Líbia, junto a Cirene, e os forasteiros de romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? Veja bem, disse Jesus aos discípulos, repito, ides e pregai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Por isso que o Espírito Santo capacitou cada um deles para falar na própria língua materna, aonde eles estavam sendo enviados. Uns foram enviados à Ásia, enfim, cada um em um lugar diferente. Por isto, todos estavam falando em línguas maternas, representando as próprias nações às quais eles haveriam de ser enviados. E isso significa que o evangelho foi pregado exatamente naquela ocasião em todas as nações, a todas as criaturas. Prova disso que o próprio Jesus afirmou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. E isso significa que deveria ser pregado o evangelho a toda criatura, a todas as nações naquela ocasião. Por isso que o Espírito Santo os capacitou para realizar esta façanha, pois tudo haveria de acontecer naquela geração, disse Jesus. E prova disso que aconteceu é que no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18, disse Paulo: Mas então indago, será que não ouviram? Evidente que sim, por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo, disse Paulo. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 23, conclui Paulo: O evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Disse Paulo que o evangelho já havia sido pregado em todas as partes do mundo, a todos os seres humanos. E disse Jesus que quando isto acontecesse, viria o fim. E tudo isto veio exatamente entre o ano 60 e entre o ano 62. Pois estamos falando da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Não estamos falando do juízo sobre Jerusalém. Este juízo, este fim do mundo, é uma representação do juízo que estava para vir sobre Jerusalém. Foi o fim daquele ciclo de Jerusalém, de sacrifícios no templo, pois o templo foi derrubado, meu amigo, no ano 70 pelo imperador Tito. Sim, o exército de Roma, o exército romano destruiu Jerusalém. Conforme consta no livro de Apocalipse, Jerusalém estava em chamas. Caiu aquela grande Babilônia, aquela cidade, a meretriz que estava matando os profetas.
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. O juízo veio sobre Jerusalém no ano 70, mas Cristo não veio no ano 70. Cristo arrebatou a igreja entre o ano 60 e 62. Não há arrebatamento da igreja de forma coletiva para ocorrer nos dias de hoje, pois a salvação é individual. A salvação ocorreu de forma individual sobre a vida de cada um dos apóstolos. A igreja foi arrebatada de forma individual entre o ano 60 até o ano 62, meu amigo. Veja bem, a história é contemporânea. Repito, a história é contemporânea. Ela está se desdobrando no espaço-tempo. Prova disto, meu amigo, é que disse o apóstolo Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo. A ressurreição ocorre exatamente com a volta de Cristo. Saulo de Tarso, assim como os outros apóstolos, se encontraram nas regiões celestiais, embora humanamente falando, eles ainda estavam aqui na terra. Humanamente falando, todos eles passaram pela morte, mas espiritualmente falando, eles já haviam sido salvos junto com Cristo na eternidade.